Hebreus 10, a partir do versículo de número 23, nós vamos ler até o 25. Hebreus capítulo 10, do versículo 23 ao 25. Hebreus capítulo 10, do versículo 23 ao 25. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que Deus assim nos abençoe pela leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Nos dias que nós vivemos, eles trazem a nós uma série de incertezas, de preocupações que são legítimas. Quem de nós, por mais calmo que possa ser, por mais equilibrado que possa ser, não se sente receioso diante das notícias que se aproximam e das notícias que nos são dadas a cada dia. A cada dia nós somos invadidos e a cada dia nós somos bombardeados por notícias que não são boas, por notícias que tiram o nosso sossego, a nossa paz, por notícias que tiram o equilíbrio, por vezes, de muitos. Muitas pessoas se sentem extremamente depressivas e abatidas nos dias que nós estamos vivendo. Outros passam pela crise de uma forma menos tumultuada, talvez mais silenciosa, mas não menos sofrida. As pessoas, elas sofrem, todas elas. A diferença é a maneira como elas expressam as suas dores e os seus sofrimentos. Nós estamos num tempo onde as pessoas estão mais reflexivas, as pessoas estão mais pensativas, as pessoas estão pensando mais a respeito do amanhã. O que será quando o normal da vida se restabelecer? O que será quando o problema maior, o problema que está presente em cada casa for debelado, quando o medo da enfermidade, ou o medo da morte, ou o medo de contaminações, ou o medo da economia, o medo do desemprego, o medo da crise econômica, quando todos esses medos não sumirem, mas quando todos esses medos forem controlados, quando nós não tivermos tantos receios, como será a nossa vida? Quais são as decisões que nós temos tomado em nosso coração? Esses dias têm sido dias de tempo para nós refletirmos também. Tem sido momentos de nós em família repensarmos e darmos valor àquilo que tem valor, a darmos qualidade àquilo que tem qualidade, a respeitarmos aquilo que de verdade tem e merece o nosso respeito, a honrarmos o nosso tempo, a cuidarmos da nossa vida e a pensarmos naquilo que é essencial a nós. Portanto, nós vivemos dias de resoluções, nós vivemos dias de decisões, nós vivemos dias onde nós temos que entender o que está acontecendo conosco e descobrirmos quais são as boas, necessárias decisões que nós devemos tomar, decisões inadiáveis, decisões que não podemos deixar para amanhã, nós não podemos negociar. Algumas coisas são essencialmente ruins, algumas coisas são muito ruins quando nós deixamos para depois, como os relacionamentos, como as crises, como a falta de comunhão, como a falta de paciência, como a falta de integridade, como a falta de compromisso, como a falta de respeito, como a falta de comunhão com o Senhor. Quando nós abandonamos todas essas coisas que devem ser inegociáveis ao nosso coração, que devem trazer sempre a paz e a bênção, e deixamos de lado, nós não conseguimos ter e tomar decisões verdadeiramente importantes. Quais são as decisões, ou o que é uma decisão verdadeiramente importante para nós? São aquelas decisões que estão pautadas, que estão alicerçadas, que estão fundamentadas na palavra do Senhor. Quando nós seguimos a palavra do Senhor, as decisões que nós tomamos são decisões sábias, são decisões precisas, são decisões que não causam dano nem peso ao nosso coração.
porque nenhum de nós vai sofrer se nós obedecermos a palavra do Senhor. Ainda que nós possamos sofrer fisicamente, mas nós nunca sofreremos na nossa alma. Quantas pessoas que não sofreram e não estão sofrendo hoje fisicamente no seu corpo, mas a sua alma é uma alma atribulada, é uma alma que sofre, é uma alma pesarosa, porque tomaram decisões erradas, decisões que foram alicerçadas, fundamentadas, decisões que foram trazidas para dentro da sua história através e por meio de momentos inconsequentes, por momentos que não foram refletidos, por momentos que não pesaram as consequências, por situações que nós não pensamos no amanhã. O grande problema é que as pessoas elas pensam no hoje e esquecem que nós não fomos criados apenas para o hoje, mas fomos criados para a eternidade. Então, nos baseando, pensando na carta aos Hebreus, aqui no capítulo de número 10, do 23 ao 25, nós temos que tomar urgentemente para o bem da nossa vida e para a paz do nosso coração algumas resoluções, algumas decisões para que a nossa vida, mesmo nesses dias tão conturbados e incertos pelos quais vivemos, sejam dias mais pacíficos, sejam dias mais produtivos, seja um tempo de graça, seja um tempo de paz, seja um tempo de construção, de edificação de Deus, fazendo algo novo, algo durável, algo abençoador, algo restaurador, algo curativo em nosso coração. A primeira resolução que nós devemos tomar, e não só tomar a decisão, mas tomar a decisão e cumprir a decisão. O grande problema não é que as pessoas elas não tomam decisões. O grande problema não é que as pessoas não têm boas ideias. O grande problema não é que as pessoas não têm bons sentimentos ou que as pessoas não tenham noções ou noção do que está acontecendo à sua volta. O grande problema, por vezes, na minha vida e na sua vida, não é a falta de resolução, não é a falta de decisão, é a falta de cumprirmos as decisões que nós tomamos. É começarmos, continuarmos e terminarmos bem. É como o apóstolo Paulo diz: completei a carreira e guardei a fé, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando nós fazemos isso durante a nossa vida, nós poderemos chegar no final dos nossos dias, no final da nossa história e olhar para a história da nossa vida com um sorriso nos lábios e paz no nosso coração. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra, nós fomos dirigidos pela palavra, nós resolvemos andar por ela e nós verdadeiramente andamos. Por isso, quando nós somos, pela palavra, confrontados a vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, como Paulo nos orienta lá em Romanos capítulo 8, verso 29, nós devemos então tomar algumas decisões importantes, resolver hoje viver e seguir aos pés do Senhor. Versículo de número 23. Versículo de número 22 de Hebreus capítulo 10 nos traz a primeira resolução que nós devemos ter, a primeira decisão que nós devemos ter, e a primeira delas é sinceramente viver aos pés do Senhor. Veja comigo: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o seu corpo com água pura. Aproximemo-nos com sincero coração, para nós progredirmos na nossa caminhada cristã, para nós crescermos espiritualmente, para sermos cada vez mais dependentes do Senhor, para nós vivermos uma vida que vale a pena ser vivida. Nós devemos resolver hoje ter uma vida sincera em relação a Deus. Aproximemo-nos com sincero coração. O fato é que nós, ainda pecadores, temos a tendência a não viver de forma sincera.
a não viver de forma cristalina, a vivermos por vezes como um ator, como uma atriz, como um artista, e nós nos perdemos naquilo que a Bíblia chama de hipocrisia. A hipocrisia é a pessoa não viver da maneira que ela fala. Nós temos um ditado popular que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso, biblicamente, nós conhecemos como hipocrisia, e isso aparece na nossa vida relacional, aparece na nossa família, aparece no ambiente de trabalho, aparece dentro da nossa comunidade de fé. Nós, por vezes, somos hipócritas, por incrível que pareça, conosco mesmo, e nós tentamos nos convencer que nós somos melhor ou pior que aquilo, que nós fazemos ou que nós não fazemos aquilo. Essa tendência de nós não vivermos em sinceridade deve ser abolido do nosso coração. Lute contra a insinceridade de relacionamentos, a insinceridade de alma, lute contra a insinceridade espiritual, que o seu coração possa ser derramado na presença do Senhor, porque quando nós somos sinceros na presença do Senhor, quando nós temos um relacionamento íntimo, estreito, aberto, maravilhoso, temperado na presença de Deus, o nosso Pai, nós aprendemos muito mais e muito mais rápido de Deus, quem Ele é e o que Ele não aceita, e nós conseguimos ter um relacionamento muito mais frutífero, muito mais doce, muito mais saboroso com as pessoas que estão à nossa volta. O que mais mata relacionamentos não são problemas físicos. O que mais mata relacionamentos não são problemas financeiros. O que mais mata os relacionamentos é a falta de sinceridade. Porque a falta de sinceridade faz com que um olhando para o outro, um desconheça o outro, um não reconheça o outro, um não saiba quem o outro é. Uma família passando por problemas de saúde profundo e grave, ela passará por essa situação de uma forma ou outra. Uma família que passa por um momento de profundo problema financeiro, de grave problema financeiro, entrará nesse problema, sairá desse problema, se houver sinceridade e integridade. Por isso a palavra do Senhor nos diz que a primeira resolução que nós devemos tomar nos dias que nós estamos vivendo, segundo Hebreus capítulo 10, do 22 ao 25, é uma relação sincera com Deus. E por quê? Porque ter uma relação sincera com Deus é uma condição de inteligência também. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que Deus conhece o nosso coração. Deus, ele conhece aquilo que vai no profundo da nossa alma. Deus, ele sabe quem a gente é. Deus sabe o que a gente pensa, o que a gente sente. Deus sabe como a gente vai reagir antes de nós reagirmos. Deus sabe como nós faremos antes de o fazermos. Jeremias capítulo 17, no verso 10, diz que não há nada que possa ser escondido de Deus. Por isso, se não há nada a esconder e se não há nada que possa ser escondido de Deus, nada mais lógico, interessante e abençoador para nós que vivermos em sinceridade, num relacionamento íntimo, estreito e sincero com o Senhor. Mas o texto ele prossegue no versículo de número 23, que nós devemos também ter uma resolução, tomar uma decisão importante e transformadora com relação a nós mesmos. E essa relação, ela se chama firmeza. O versículo 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Que nós sejamos firmes. Essa decisão, essa resolução, ela tem a ver conosco. Nós não podemos ser firmes com os outros se não somos firmes conosco mesmo, senão nós cairemos no primeiro grande problema, que é a hipocrisia. O hipócrita é aquele que é firme com o outro e é atenuado, ele é leve consigo mesmo, ele é rígido com o outro e passa a sua vida sem nenhum tipo de compromisso.
cobra do outro, mas não cobra de si mesmo. Exige a transparência, a mudança, a transformação de outro, mas não de si mesmo. Ora, se eu tenho com relação a Deus uma sinceridade profunda, com relação a mim mesmo eu tenho que ter firmeza. Nós, da mesma forma como somos tentados a criarmos uma imagem diante das pessoas e da sociedade, e infelizmente queremos enganar o Senhor também, o texto diz que nós temos a mesma tendência ao desânimo. E quantas pessoas elas desanimam de relacionamentos, desanimam da fé, desanimam de casamento, desanimam dos filhos, desanimam da saúde, desanimam da vida. Quantas pessoas que abrem mão da sua vida por uma razão de desânimo profundo, pela falta de firmeza diante das situações. Nós não vivemos de modo digno da vocação que nós fomos chamados, como Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 1, vivei de forma digna da vocação, do chamado que vocês foi feito em vocês por Jesus Cristo. Portanto, o convite de Hebreus no capítulo 10 é exatamente em relação a nós vivermos uma vida de firmeza. Persevere no seu testemunho, persevere na sua vida. As pessoas querem ver em nós não o quanto nós conhecemos, não o quanto nós somos bons em alguma coisa, não o quanto nós podemos fazer. As pessoas querem saber se aquilo que nós somos, cremos e vivemos, se aquilo verdadeiramente é real. E se você continuará nos pés do Senhor, continuará na dependência de Deus, ainda que as coisas não aconteçam conforme você quer, deseja ou da maneira como você previu. Nós, por vezes, somos tentados a abandonar sonhos, projetos e nunca conquistamos realizações porque não temos firmeza. Nós vivemos uma vida muito curta, nós vivemos um tempo de história muito curto e nós devemos viver essa vida com firmeza, com alegria, mas sempre na dependência do Senhor. O Deus que é fiel ajudará você a manter firme a sua vida nessa tarefa e nesse caminho de servir ao Senhor. Quantas pessoas abandonaram a Cristo, quantas pessoas abandonaram o corpo do Senhor, quantas pessoas abandonaram irmãos queridos na caminhada, quantas pessoas abandonaram os seus pais, os seus filhos, de uma forma muito simples. Quantos de nós abandonamos jornadas, cursos, faculdades? Esses são apenas alguns exemplos para mostrar o quanto nós temos a facilidade a não sermos fiéis, a desanimarmos, a não sermos firmes. Ideias, pensamentos, convicções que tínhamos ontem, já não as temos hoje. Isso, com referência à nossa vida espiritual, faz com que a gente olhe para o cenário mundial atual e não vejamos nenhum tipo de paz, não tenhamos nenhum tipo de resposta, não tenhamos nenhum tipo de êxito, não tenhamos nenhum tipo de compromisso, de equilíbrio, porque o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é reto, justo, perfeito, criador e mantenedor de tudo que há e de tudo que existe, Ele não perdeu o domínio, o governo e o equilíbrio da sua vida, da criação e nem do universo. Da mesma forma como Deus no início das eras, Ele disse haja luz, Ele continua com firmeza, declarando ao seu coração, exigindo de você e de mim, firmeza naquilo que nós cremos. Nós cremos no Senhor. Homens e mulheres entregaram as suas vidas e o seu sangue foi derramado porque eles foram firmes. As histórias que a humanidade conta da época dos cristãos nos primeiros séculos, homens, mulheres e crianças de todas as idades que foram queimados vivos nas arenas, que foram dados aos animais, que foram cortados à espada, que foram destroçados por homens terríveis, que foram jogados dos penhascos, afogados vivos, jogados em caldeirões de óleo incandescente, mortes terríveis, crucificados, serrados, decapitados, homens que morreram com as mortes mais cruéis porque eles foram firmes. Nós somos uma geração das mais sem firmeza que a história conheceu.
Nunca no tempo, nos 2000 anos de cristianismo, o cristianismo foi tão fraco, tão frágil e tão facilmente abalado quanto os dias que nós vivemos. Nós estamos passando por uma situação e um cenário mundial terrível, é verdade. A nossa cidade está sendo duramente abatida com a enfermidade, mas não é o pior problema que o mundo passou. E pior, não é o pior problema que você vai passar. Porque certa vez foi questionado o Senhor, chegaram até Jesus e disseram: ah, Senhor, nós temos medo daqueles que podem fazer mal à nossa vida, aqueles que podem me matar. Mas Jesus responde com toda a sabedoria do Mestre: não tenha medo daquele que pode matar você. Não tenha medo daquilo que pode arrancar a sua vida, mas tenha medo daquele que pode dar a você uma morte física e uma morte eterna. Tema ao Senhor. Isso é firmeza, é saber, como Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, eu não tenho medo nem da vida nem da morte. Porque se eu vivo para o Senhor, se morro, morro para o Senhor. Aquele que é firme em Cristo, não firme naquilo que crê, não firme na doutrina humana, não firme na ideologia, não firme segundo ensinamentos humanos, mas firme no Senhor. Cristo morreu na cruz por mim. Cristo ressuscitou por mim e por você, não outro. Não outro. Por isso, quando nós estamos firmes no Senhor, quer principados, quer potestades, quer a vida, quer a morte, nada. Quem nos afastará? Quem nos arrancará? Quem nos tirará das mãos do Senhor? Nada, nem ninguém. Por isso, firmeza hoje e sempre para a glória do Senhor. Versículo de número 24. Versículo de número 24, nós temos uma outra resolução, uma outra decisão para tomarmos hoje, aqui e agora. O versículo 24 ele diz: consideremos-nos também uns aos outros. Aqui o apóstolo que escreve a carta aos Hebreus, ou o escritor aos Hebreus, ele fala a respeito da resolução do amor fraternal. Nós devemos ter uma decisão profunda, íntima e sincera de entregarmos a nossa vida ao próximo. Essa resolução, essa decisão, ela tem a ver não apenas comigo, mas tem a ver com o próximo, tem a ver com o outro. O fato é que nós vivemos dias nos quais as pessoas estão extremamente individualistas, e não por essa situação específica que o mundo está passando, onde as pessoas, na sua grande maioria, estão vivendo num certo isolamento, ou em graus maiores ou em graus menores. As pessoas se obrigam a permanecerem mais isoladas. Mas esse texto ele fala para aqueles que estão isolados no seu coração. Quantas pessoas não ouvem, não se importam com a palavra de Deus nos dias que nós estamos vivendo, porque não querem compromisso? Quantas pessoas estão dentro das casas agora e não têm intimidade, não têm compromisso uma com as outras, vivem uma vida só, individualista, olhando apenas para suas necessidades, apenas para os seus pensamentos, apenas para os seus sonhos, apenas cuidando da sua própria vida, sem se importar com quem está à sua volta. Muitas vezes nós consideramos a nós mesmos acima dos outros e nós nos esquecemos de amar o nosso próximo da mesma maneira como o Senhor nos ama. Por isso Jesus, quando nos fala, e em Mateus nos é narrado o que Jesus nos disse em Mateus 22, versículo 39, exatamente isso. Nós devemos amar ao próximo assim como o Senhor tem amado a cada um de nós. Nós vivemos muitas vezes segundo esse espírito egocêntrico e egoísta que o mundo tem vivido. Nós vemos cenas de pessoas vivendo e agindo de forma egoísta a cada momento. Pessoas se importando apenas consigo mesmas. Pessoas se importando apenas com o seu bem-estar. Pessoas se importando apenas com as suas famílias. Pessoas se importando apenas com o pão que tem sobre a mesa e não com aquele que está em falta. Pessoas se importando apenas com o seu crescimento. Pessoas se importando apenas com o seu status. Pessoas se importando apenas com aquilo que lhes é, com aquilo que eles têm, mas não com o próximo. Não é assim que nós somos convidados a viver. A palavra do Senhor, e é ela que é a nossa regra de fé e prática, ela ordena que a gente considere o próximo
como a nós mesmos. O valor que eu tenho é o valor que você tem. Porque o valor que eu tenho para Deus é o mesmo valor que você tem, independentemente da sua classe social, independentemente da sua história. Pouco importa para mim ou para Cristo se você teve um passado terrível, se você fez coisas odiosas, se você tem um passado sujo. O seu passado foi lavado em Cristo Jesus. A tua história foi refeita. E é isso que o apóstolo Paulo diz, que em Cristo nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Deus não se preocupa, Deus não se importa, Deus não lhe cobra aquilo que você era, aquilo que você cria, ou aquilo que você não acreditava, aquilo que você fez, ou aquilo que você tinha que ter feito e não fez antes de se encontrar com o Senhor. Nós somos chamados a viver para o Senhor porque Ele tem o novo e o maravilhoso manhã após manhã na minha vida, para a minha vida e para a sua vida também. Então considere o próximo como a si mesmo, porque quando consideramos o próximo, nós estamos demonstrando fielmente que nós entendemos que Cristo me salvou, Cristo me redimiu, Cristo pagou as minhas dívidas, Cristo me libertou de mim mesmo, do próximo, do hoje e da ira futura, simplesmente porque Deus decidiu me amar, não porque em mim tinha algum mérito, alguma beleza ou alguma nobreza, mas mesmo eu sendo inimigo do Senhor, Ele escolheu me amar. É dessa forma que nós devemos viver para com o próximo, é dessa forma que nós devemos entender o próximo, é dessa forma que nós devemos inclusive levar o amor de Deus ao próximo, a começar em nós. Entenda que Deus perdoou você, creia no perdão de Deus, haja como um perdoado, tenha uma nova vida no Senhor. Traduza o amor que você tem recebido de Deus através de Jesus Cristo em um amor fraternal, em um amor entrega, em um amor renúncia, em um amor verdadeiro, em um amor que se demonstra em obras, palavras e ações, a começar dentro da sua casa. Ninguém será um bom missionário se não for o melhor dos missionários dentro de casa. Ninguém será uma boa cristã se não for a melhor das cristãs dentro de casa. Ninguém será um servo de Deus, um homem que prega a mensagem do Senhor, se o seu primeiro e principal rebanho não for a sua própria casa. Um escritor americano, certa vez, ele disse que de pouco importa e de nenhum valor existe se você for o maior dos vencedores fora do lar, mas o pior dos derrotados dentro de casa. Ou seja, de nada vale as tuas vitórias portão afora se dentro da sua casa só há derrota, só há ruína, só há separação, só há fragilidade, só há fração e só há divisões. Você ser vitorioso, você será vitorioso se for vitorioso dentro de casa. Nenhuma vitória vale o fracasso do lar. Nós começamos a mostrar o Cristo que vive em nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa história. Por isso o amor fraternal, ele se demonstra primeira e mais fortemente em casa. Por fim, o escritor aos Hebreus, no versículo de número 25... O escritor aos Hebreus, no capítulo 25, ele mostra que a nossa resolução em referência ao povo de Deus deve ser uma relação e uma resolução de envolvimento. Aquele que ama o Senhor, aquele que vive para o Senhor, aquele que se entregou ao Senhor, aquele que ama a Cristo e a sua palavra, ele se compromete, ele se doa, ele está sempre às ordens, ele está sempre disposto, porque ele ama aquilo que Deus ama. E Deus não ama nada a mais no universo do que o seu povo. Deus não tem amor e apreço a mais nada a não ser ao seu povo. Todo o resto é apenas uma expressão da criação de Deus, mas nós somos o objeto do cuidado, do zelo e do amor do nosso Deus. Por fim, então, o autor nos diz: não deixemos de nos congregar,
Aqui nós temos vivido nesses tempos, não agora especificamente na questão do isolamento social que o mundo está mergulhado, mas já há muitos anos, muitas pessoas estavam vivendo numa espiritualidade solitária, numa espiritualidade de ilha, onde criam verdadeiramente e achavam que é possível você desenvolver a sua esperança, desenvolver a sua fé, desenvolver o seu conhecimento, desenvolver a sua comunhão sozinho. Eu não preciso de corpo, eu não preciso de uma comunidade, eu não preciso de irmãos, eu não preciso ser pastoreado, eu não preciso ser fiel a nada, eu posso fazer tudo isso de casa. E nós devemos, nos dias que nós vivemos, nos policiar sobre isso, para que a gente não ache que os dias que nós estamos vivendo são dias normais, porque não são. O normal do mundo, o normal da Igreja de Jesus Cristo é estar unida fisicamente. Não podemos, não devemos, por amor. E é por isso que a nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Piedade, ainda está com as portas físicas fechadas, mas cada lar é uma igreja. Portanto, a igreja não diminuiu, a igreja se multiplicou, a igreja ela evoluiu. A igreja cresceu, a igreja chegou e está chegando cada dia mais a lugares que nunca antes poderia chegar. Está chegando a casas e a famílias que antes não chegaria. Por isso Deus tem o seu plano e projeto em tudo que há e em tudo que existe. Mas o natural da igreja, o normal da igreja é estarmos juntos, a vivermos juntos, a termos dependência juntos, a conclamarmos, a amarmos uns aos outros assim como o Senhor nos amou. Por isso o Senhor tem nos chamado e tem incomodado o nosso coração para estarmos aqui nesta hora juntos, olhando um para o rosto do outro, louvando ao Senhor, porque isto é envolvimento, é sentir desejo do Senhor. Certa vez, quando Jesus conversava com uma mulher, e essa mulher, questionada pelo Senhor, ela responde a Cristo com uma pergunta: mas Senhor, não é neste lugar sagrado, não é neste monte, neste lugar que nós devemos, não é este lugar o único lugar que Deus fala conosco? Não. E Jesus diz: não, o Senhor habita não em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor habita num coração compungido, contrito. É nesse lugar que o Senhor habita. Portanto, a resposta bíblica, a comunhão, ela é inegável. Nós não temos como crescer, como prosperar espiritualmente e como comunidade se não tivermos o desejo de estarmos juntos. Nós não conseguimos conhecer mais de Deus sozinhos. Então não deixe de vivenciar uma verdadeira experiência comunitária. Não deixe de vivenciar momentos como esses. Compartilhe, seja um missionário, traga pessoas ao conhecimento da palavra, convide pessoas, assista junto com pessoas, abençoe pessoas, edifique pessoas, construa princípios eternos, duradouros, princípios que trarão mudança, restauração, vida, paz, luz, saúde e restauração ao coração de cada um. Envolva-se com a igreja, seja fiel com a igreja do Senhor em todas as coisas, fiel às Escrituras, fiel ao instrumento que Deus pôs ali. Edifique pessoas à medida que você é edificado também. Construa princípios eternos no coração, na vida e na história de pessoas. Marque pessoas poderosamente em nome de Jesus. Então, queridos, em nome do Senhor, se lembre que as melhores decisões, as melhores resoluções são aquelas que estão fundamentadas na palavra de Deus, e faça delas as suas prioridades hoje, aqui e agora, porque só assim o mundo ao teu redor verá que sim, ali vai um homem, ali vai uma mulher temente ao Senhor, por aquilo que você fala e por aquilo que você é. Que seja você uma pregação viva e que as tuas palavras derramem bênçãos sobre a vida das pessoas. Tenha uma palavra positiva, tenha uma palavra de bênção, tenha uma palavra de construção, tenha uma palavra de edificação nesses dias tão terríveis, tão negros, perigosos, tão desesperançados. Que a tua palavra seja de esperança, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que Deus assim abençoe a igreja, que Deus assim abençoe você, que Deus abençoe o seu coração,
poderosamente em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Colocar a nossa vida na presença do Senhor? Vamos orar? Poderoso e bom Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez por estarmos na Tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor me dá o privilégio de estar junto com os meus irmãos aí na casa deles. Que privilégio bom, que coisa gostosa, Deus, saber que nós podemos juntos multiplicar a Tua igreja nos 4 cantos. E obrigado, Deus, porque a igreja não está fechada, mas está aberta em cada coração, está aberta em cada lar. E que, ó Deus, cada lar aberto para a Tua palavra seja um lugar de bênção, seja uma casa de paz, de bênção, de cura, de restauração, de livramento e de prosperidade. Abençoa, Deus, a vida da nossa irmã Carol e do Elídio, ó Deus, pela perda da Joana, que o Senhor derrame mais uma vez, pedimos a vida e o consolo do Senhor na família do Renato, pela família também da nossa irmã Andréia Amaral, e assim tantos outros, ó Deus, que pedem, que clamam pelo Senhor por alegria, por paz, por sabedoria nas decisões, por saúde, ó Deus, física, saúde espiritual, saúde psicológica, financeira. Ó Deus, abre as portas dos céus e derrama chuvas de bênçãos sobre o Teu povo. Nós oramos porque acreditamos que o Senhor está aqui, sentado do nosso lado, ouvindo o nosso clamor e nos abençoando para a glória do Teu nome. É em nome de Cristo, nosso Salvador e Senhor, que nós oramos e agradecemos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas e eternas consolações que há apenas no Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Querido Deus, abençoe sua vida poderosamente, que você receba aí o refrigério do Senhor no seu coração, que você viva na presença desse Deus que nos guia e é a bênção na nossa vida. Entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe poderosamente na sua semana, com paz, com proteção, com cura e com alegria, em nome do Senhor.